A Universidade do Algarve organizou durante os dias 13 e 14 de outubro uma ação de formação especializada em gestão sustentável de parques industriais. Durante o primeiro dia, as atenções centraram-se em seminários com especialistas que abordaram as temáticas dos ecoparques industriais, a ecoconstrução, sistemas de gestão ambiental e energia, gestão e eficiência energética e a inovação e controle centralizado. Rui Silva, da iGreen, foi um dos formadores desta ação e considera que a noção de ecoparques é ainda uma novidade em Portugal, mas já há algum trabalho a ser feito. Em Portugal já existem dois ecoparques, já tive a oportunidade de mostrar na apresentação aqui desta manhã. Existem dois ecoparques, o ecoparque da Estarreja e um ecoparque também na Chamusca, que tem implícito toda uma política, todo um conceito à volta da sustentabilidade de um parque desta tipologia. O nosso objetivo desta formação passa um bocadinho por juntar vários interlocutores aqui na nossa região, que possamos também debater estes assuntos relacionados com os parques industriais e possibilitar no futuro a criação também de um ecoparque ou vários ecoparques industriais, onde eu tive a oportunidade de mostrar algumas soluções que poderão ser aplicadas aos ecoparques, assim também como a metodologia que poderá estar na gênese da criação de um parque desta tipologia. A reconversão dos parques já existentes é uma das opções. Para Rui Silva, esta é outra via, já que alguns dos parques existentes ainda se encontram longe da sua capacidade máxima, mas implica também uma atitude diferente entre as empresas que os integram. Exatamente. Tem existido realmente um papel aqui da CCDR, ela própria, a promover aqui uma certa integração através do programa Algarve Acolhe, também da divulgação dos espaços industriais disponíveis na região. De qualquer forma, existe muito trabalho para fazer. Era importante várias entidades na própria região, elas próprias se juntarem, nomeadamente estamos a falar da própria universidade, da própria CCDR, autarquias, empresas, todas elas se juntarem, debaterem realmente estas questões e quando realmente pretenderem avançar para um parque desta tipologia, realmente ser criada uma entidade gestora para aquele parque e essa entidade gestora possa depois fazer toda a interligação com a universidade, com as CCDRs, com as autarquias, com as empresas. É importante existir esta comunicação e, na minha opinião, não tem realmente existido a melhor comunicação. Os parques que existem são de forma dispersa, existe pouca comunicação entre eles, existe uma ou outra situação positiva que vai ocorrendo, mas são situações, às vezes, muitas delas isoladas e existe muito trabalho para desenvolver nesta área. Presentes neste workshop estavam alguns responsáveis por parques algarvios. Entre Tavira, Lolé e Algesur há diferentes realidades. A adaptação pode até não ser fácil, mas é desejada. Eu penso que isto pode ser aplicável aos parques que já existem. Os ecoparques é uma forma de classificação e de qualificação dos parques, mesmo alguns já existentes. Têm que ser adaptados, em alguns tem que fazer algum investimento, mas penso que poderá perfeitamente ser aplicado aos parques já existentes. Penso que não foi o que esteve na origem do aparecimento do parque, mas o que é certo é que todas as classificações e qualificações que o parque tem, por exemplo, a questão da declaração de impacto ambiental, a questão das infraestruturas de água, de telecomunicações, a política, que é a gestão de resíduos, portanto tem um ecocentro e tem um espaço previsto para 1 hectare, são tudo condições que fazem com que o Parque de Tavira possa vir a ser considerado, de uma forma simples, um ecoparque. Não sei se será fácil, agora parece-me que é desejável. Uma perspectiva muito interessante, principalmente numa lógica de marketing, numa lógica de promoção quer do parque, quer de valorização das empresas que lá se inserem. Portanto, parece-me uma estratégia claramente a seguir. É um desafio muito grande, ou seja, nós neste momento, na ERA Câmara Municipal de Lolé, estamos a iniciar um processo de integração e de rede e de cooperação empresarial e tentar que a área empresarial Lolé, que no fundo até agora tem sido um conjunto de loteamentos, de várias propriedades, e estamos a tentar fazer um exercício de gestão e de integração de gestão. Ou seja, eu penso que a questão do ecoparque é quase uma questão visionária, ou seja, digamos, ainda uma utopia face à realidade atual, pelo menos falando da parte da área empresarial Lolé. Mas é importante que consigamos colocar também um pouco o olhar no futuro, portanto, ou seja, há aqui aprendizagens úteis, quer na parte da administração pública, quer também na gestão privada de cada um dos
das empresas e dos espaços. Mas para nós, e face ao percurso que estamos a percorrer, que ainda é um percurso iniciático digamos, de tentar aqui criar uma unidade de gestão e uma comissão de gestão e tentar criar aqui alguma agregação de interesses, pensamos que isto é uma questão visionária ainda é uma questão de futurologia, digamos. Uma das questões levantadas durante o workshop sobre os ecoparques industriais foi a existência de parques a mais na região Algarvia e a necessidade de uma coordenação. As razões para o aparecimento dos diferentes parques é variada, mas a realidade mostra que muitos estão longe de atingir a sua capacidade máxima. Pois o excesso de parques deveu-se exatamente, é uma consequência da época que vivemos há uns anos atrás, não é? Em que todos queriam ter o seu parque e não interessava muito se haviam ou não empresas para lá instalar. O que é certo é que eu partilho da opinião que só com uma estratégia regional é que se poderá desenvolver, como deve ser, os parques empresariais, os parques industriais e empresariais. Não vale a pena estar a construir mais parques porque os que existem já têm capacidade suficiente. Têm é que ser melhor geridos e geridos numa lógica regional. O Parque de Algesur aparece por uma necessidade de relocalização de algumas pequenas indústrias que existiam na malha urbana, e cuja circulação de viaturas, a própria expansão das empresas ficava comprometida. E surge para dar resposta exatamente numa primeira fase a este tipo de empresas. Curiosamente, e por força das infraestruturas que foram criadas e das condições oferecidas, o número de empresas que lá se instalou ultrapassou claramente as nossas expectativas, na medida em que são maioritariamente empresas não do Concelho, mas que sim se localizaram lá exatamente devido à existência do parque industrial. Bom, aí o que me parece é que tem que existir uma lógica regional e uma lógica de especialização quer do território, quer dos próprios parques. Não fará sentido, num contexto atual, caminharmos e estarmos todos a trabalhar numa lógica concorrencial, como muitas vezes acontece no âmbito da região, mas sim numa lógica de complementariedade e numa lógica de especialização dos parques, em função dos próprios das empresas, das sinergias, dos fatores endógenos que os caracterizam, da proximidade que têm em determinado tipo de equipamentos, enfim, aquilo que for determinante para a fixação das empresas. Ora bem, eu acho que o desafio grande aí é a questão do marketing, na nossa opinião, ou seja, o NERA considera que há todo um trabalho que já está feito em termos de levantamento e em termos de identificação dos parques industriais e dos vários espaços existentes no Algarve. Agora, há um trabalho muito grande a fazer do ponto de vista da agregação da oferta num plano regional, não é? Ou seja, o Algarve Acolhe é um processo bastante útil e que já trouxe um desenvolvimento e uma agregação de informação e de publicidade dessa informação, mas pensamos que há muito ainda a fazer em termos de continuidade desse processo. E mesmo agora em relação ao novo quadro comunitário podemos efetivamente juntar esforços, juntar, digamos, a diversidade que existe no Algarve também neste plano das áreas empresariais e tentar fazer uma concertação estratégica da oferta em termos regionais, sem dúvida nenhuma. Quanto ao futuro dos parques existentes, a ideia de uma conversão para um ecoparque existe, mas há outras preocupações e exigências. Um ecoparque é muito mais do que um nome. Envolve uma gestão cuidada, uma noção de sinergia e um cuidado com o chamado green marketing. Temos tantos parques, alguns deles com 2, 3 empresas, parques de grande dimensão. Então nada melhor do que aproveitar aquele parque para desenvolver um ecoparque. Infraestruturas existem. Agora depois é preciso criar todo um conceito, toda uma política à volta de tudo isto e, no fundo, depois cumprir determinados pormenores que eu vos falei nesta apresentação. Ou seja, desde as perspectivas dos próprios edifícios, das próprias empresas ou dos edifícios centrais, terem perspectivas bioclimáticas de poupança de energia, poupança de água, passando também por toda a estratégia de sinergia, de simbiose que o próprio parque deve ter entre todas as empresas e todo o outro conjunto de requisitos ao nível de gestão de resíduos, gestão de água, gestão de energias que o próprio parque pode ter. E os parques que existem poderá-se facilmente desenvolver uma solução dessas e ainda por cima criar toda uma estratégia de marketing, o chamado green marketing, e é um pouco nesse sentido que o projeto MER, onde se insere esta formação, ele está englobado, é criar realmente um conceito de marketing ecológico que possa promover aquele próprio parque. Mas ainda há muito a fazer, há espaços de incubação, há obviamente lutamentos ainda por ocupar e por vender, portanto, ou seja, ainda há um percurso a fazer e há uma expansão sempre ainda a desenvolver. Mas eu penso que aqui a expansão possível é mais em termos também qualitativos. Nós sabemos que o crescimento económico está limitado pela situação económica do país
e obviamente que o Algarve também sofre com essa questão, mas há setores em termos de investigação e desenvolvimento e setores que estão com forte potencial de crescimento e que, se as áreas empresariais tiverem a capacidade de se especializar e dentro da sua diversidade se especializar, há muitos espaços, quer de incubação e muita especialização e muito trabalho em termos de marketing a desenvolver. Algumas das preocupações inerentes a um ecoparque são a ambiental e da sustentabilidade. Um dos desafios que se colocam é a dos edifícios de energia quase zero. É uma nova noção e uma alteração de princípio que até 2019 pretende mudar a forma de pensar a construção de edifícios. Uma transformação que potenciará a poupança, mas, ao mesmo tempo, a produção de energia, contribuindo para uma maior sustentabilidade. Esta foi uma das bases da apresentação de João Raposo, da Âmago. Exatamente, é um grande desafio tecnológico, mas esse é um desafio que a União Europeia quer ter e quer criar. É uma forma de criar uma liderança europeia na eficiência energética, nas energias renováveis e na construção, no fundo. Há uma grande alteração no mercado da construção e na forma de construir. Portanto, e toda a associação entre a construção, a energia e as energias renováveis. Neste momento, as tecnologias, na sua maioria, estão inventadas. Alguns casos ainda são caras, mas a forma de fazer está inventada. Já existem edifícios em Portugal, quer de habitação, quer de serviços, e um pouco por toda a Europa, adequados a esta metodologia. Agora, é espalhar a palavra, portanto, disseminar a tecnologia e tornar alguns componentes mais baratos do que são atualmente. Mas isso, com o tempo e, como tudo, com o volume de crescimento, portanto, irá acontecer. Os desafios dos ecoparques industriais e da sustentabilidade no seu geral passam não só pela produção de energia, mas também pela redução da produção de resíduos e mesmo de desperdícios. No caso dos ecoparques, pelo seu tamanho e pela grande diversidade dos resíduos, aumenta a necessidade de organização logística, mas há ações que passam pelas nossas opções diárias. Há uma parte ambiental que é os desperdícios da obra, portanto, embalagens, toda essa parte da reciclagem e reutilização. Agora, a nível dos consumos de energia e de água, existem grandes desperdícios que todos nós fazemos, quer a nível pessoal, nas nossas casas, nas nossas empresas e depois nos processos industriais de fabrico, nos edifícios, grandes edifícios de serviços, hoteleiros, que esses são os grandes consumidores que nós temos. Então, vimos também que, a nível do Algarve, quase 30% do consumo é feito na habitação. Portanto, é também na habitação que se tem que atuar e um pouco em todos nós. Está consagrado nas diretivas da União Europeia e nestas leis também da certificação energética que o Estado deve criar incentivos e deve promover a eficiência energética nos seus próprios edifícios. Depois de um dia mais teórico, a formação especializada em gestão sustentável de parques industriais teve um segundo dia com uma componente mais prática, nomeadamente visitas a 2 estruturas com preocupações de energia e sustentabilidade. Amanhã foi reservada a visita ao Parque Fotovoltaico da Marleja, onde uma das suas impulsionadoras, Gertrudes Barros, gestora e relações públicas da Central, falou dos desafios de erguer algo inovador em Portugal e quais as vantagens para a região de Moura e para todo o país. Na altura havia uma noção clara de todos os governos por que passámos que não seria possível, até porque inicialmente o nosso projeto era apresentado com uma potência de 64 MW-pico e a própria legislação comportava só 50 MW-pico, portanto houve aqui um grande trabalho, houve sobretudo uma grande equipa, houve sobretudo o acreditar. E de facto foi uma barreira na altura, estes 5 anos até obter a licença de estabelecimento, foi de facto a legislação. Mas conseguimos ultrapassar isso, conseguimos alterar a legislação, conseguimos conseguir a licença de estabelecimento e também libertar plafond da nossa licença para outras centrais e para, sobretudo, para a produção de produtores independentes. A central produz atualmente 93 kW de energia que pode alimentar mais de 30 mil lares portugueses e evita a emissão de mais de 89 mil toneladas anuais de CO2. Tendo em conta a sua dimensão, inovação e a previsão de poupança a nível ambiental, poderia ter sido encarada como uma aposta nacional, mas acabou por ter de procurar investidores fora do país. Acabámos por ter acionistas estrangeiros porque na altura, e isto data de 2001, foram aqueles que acreditaram no nosso projeto. Portanto, nós contribuímos em termos de sustentabilidade para o país, como por exemplo em questões ambientais, por exemplo nós evitamos libertar para a atmosfera 89.373 toneladas de dióxido de carbono, isso implica retirar de circulação anualmente 40 mil veículos que estão a poluir,
Também o Estado português não comprar 50 mil barris de petróleo, poupar entre 4 a 5 milhões de euros, portanto é um contributo positivo, não resolve a situação, mas é um contributo positivo para o país. Com incentivos e com uma legislação, acho que sim, acho que vai avançar a área do solar e deve avançar, porque é um recurso inesgotável, deve ser aproveitado. Eu, pessoalmente, acredito que seja esse o futuro. A parte da tarde foi marcada pela visita ao Parque Tecnológico de Moura, nomeadamente à Lógica, uma empresa inserida no projeto da Central Fotovoltaica, onde existe o único laboratório nacional certificado para testes a painéis solares. Implementar um projeto desta dimensão numa região essencialmente agrícola implica algumas preocupações. António Martins, gestor de projetos na Lógica, destaca as questões logísticas e a sensibilização das populações. Antes de mais, foi preciso tratar das questões políticas. Foi um processo que não foi muito pacífico, nem em termos políticos locais, nem regionais, nem nacionais. Foi preciso passar por muitos ministérios, muitos ministros, muitos governos, para se conseguir chegar ao ponto em que chegamos. E depois destes problemas todos burocráticos e políticos resolvidos, foi preciso ganhar a população para este projeto, a comunidade. E não apenas a comunidade, cada um per si, mas as instituições que trabalham com as pessoas. E foi esse trabalho que temos vindo a desenvolver desde 2009, através de campanhas de sensibilização com os vários níveis de ensino, nas escolas, diretamente nas escolas, com os pais, através dos miúdos e com a comunidade em geral. Em eventos que nós organizamos para esse efeito, mas também através de iniciativas que nós fazemos na rua ou através de performances artísticas, sobretudo através do teatro. Uma das contrapartidas à existência da central fotovoltaica foi a instalação de uma fábrica de montagem de painéis solares, que tem vindo a crescer e prevê uma ampliação para breve. Apesar deste aumento de produção, ainda não chega para colocar Portugal no mapa da produção de painéis fotovoltaicos. Efetivamente, a fábrica está a elaborar e pretende aumentar a capacidade de produção, mas Portugal nunca se poderá afirmar à partida, nas condições atuais, como um dos grandes produtores e exportadores de módulos fotovoltaicos. Mas para nós é importante que a fábrica se afirme e continue a desenvolver, porque é preciso que os eixos que estão envolvidos nesta dinamização do cluster das energias renováveis se afirmem, não apenas a central por ter sido uma das maiores do mundo, mas que em termos de produção de tecnologia e de investigação, como é o caso da Lógica, também haja esse desenvolvimento para podermos dar ânimo a este cluster e nos afirmarmos efetivamente como um cluster. Neste momento temos bons níveis de produção. Considerando que o ano passado a produção de módulos fotovoltaicos em Portugal era muito residual, nós neste momento temos em Portugal algumas empresas que produzem essa tecnologia. A fábrica de Moura não é a única no país, temos mais uma no norte, na região de Aveiro, temos uma em Torres Vedras, temos uma em Évora e temos esta aqui em Moura. No conjunto, não satisfazem as necessidades do país, mas é preciso trabalhar para que possamos desenvolver o setor das energias renováveis e as políticas públicas nacionais aí são muito importantes e vamos aguardar que saia o novo Orçamento de Estado e perceber o que aí vem para as energias renováveis. Na Lógica, o grupo de 30 formandos, composto por profissionais de diversas áreas, de autarquias e gestores de parques industriais algarvios, puderam ficar a conhecer não apenas algumas soluções inovadoras que podem vir a ser aplicadas em construções sustentáveis, mas também o laboratório de testes. A existência deste laboratório permite que Portugal preste serviços de controle de qualidade de painéis solares a empresas nacionais e estrangeiras e, como nos diz António Martins, até que participe em projetos internacionais que, de outra forma, seria bem mais complicado. O laboratório presta serviços ao mercado global. Nós não trabalhamos apenas com empresas portuguesas, trabalhamos com qualquer empresa que queira fazer certificação de módulos fotovoltaicos ou controle de qualidade dos seus produtos. Portanto, estamos a operar no mercado mundial. Para a indústria nacional é importante, e estamos a dar os primeiros passos nisso, que é o trabalho em colaboração, em parceria entre as unidades de produção e nós que podemos fazer investigação e certificação. E, portanto, quando conseguirmos fechar este ciclo, temos todas as condições para nos afirmarmos no contexto primeiro europeu e depois mundial. Foi a estratégia que a Alemanha adotou, foi ter todas as entidades envolvidas, toda a fileira, estar a trabalhar no mesmo sentido. Efetivamente, os equipamentos que nós temos no laboratório que servem para a certificação dos painéis
fotovoltaicos, podem servir para o controle de qualidade de outros materiais e de outras estruturas que não aquelas que estamos habituados nos dispostos nos módulos. Para nós é importante podermos aceder a novos nichos de mercado e podermos contribuir com os nossos serviços para teste às antenas do radiotelescópio, como a outros materiais, sejam borrachoides ou metálicos ou outros que a indústria perceba que nós aqui conseguimos dar uma resposta. Como balanço final, os participantes consideraram que a formação foi uma mais-valia, contribuindo para os trabalhos que desenvolvem diariamente no que respeita ao desenvolvimento de infraestruturas e de mecanismos que promovam a sustentabilidade. Enalteceram a diversificação de formação dos intervenientes, da capacidade de partilha dos seus conhecimentos e de promover e explicar as susuas experiências. Para Eurídice Cristo, gestora deste projeto, pretendeu-se com esta ação dar a conhecer os ecoparques para que venham a ser implementados em Portugal. A formação e as visitas eram uma das ações locais geradas pelo Projeto MER. Portanto, esse workshop foi a ação de formação que fizemos cá no Algarve, que proporcionámos, para além da componente em sala, que foi um dia, que foi a transferência de conteúdos relativamente a marketing, a eficiência energética, etc. Depois, uma segunda componente, que foi uma visita de estudo a uma central fotovoltaica, no Alentejo, na Marleja, que é enorme, dizem que não sei se é maior da Europa, mas pelo menos está lá perto, e é um parque tecnológico também no Alentejo, em Moura, que tem situações, portanto, bastante interessantes do ponto de vista da eficiência energética, edifícios zero carbono e soluções bastante interessantes. A questão é primeiro ver boas práticas e, portanto, o projeto proporcionou isso. Houve pessoas que daqui da nossa região, convidadas pela Universidade do Algarve, que foram visitar parques industriais em várias regiões da Europa, nomeadamente no norte da Itália, no sul da França, em Valência, parques com várias dimensões e com formas de organização e de gestão diversas. Portanto, isso foi o conhecimento de boas práticas. Está a ser também criado e está a ser ultimado um Wikibook com o resultado dessas boas práticas. E houve também uma ação de formação a nível internacional e depois, a nível local, cada um dos parceiros fez uma ação de formação para transferir também conhecimentos relativos à gestão sustentável de parques, com temas como marketing verde, eficiência energética, etc. A partilha de conhecimentos e a transferência de boas práticas são precisamente dois dos objetivos do Projeto MER, onde se inseriu esta ação. Como resultado final, surgiram recomendações para que os responsáveis políticos possam fazer as suas decisões, baseadas no conhecimento adquirido e nas boas práticas já existentes. É um projeto que é financiado pelo Programa de Financiamento MED, a ação capitalização, que significa que se vai buscar resultados que já vieram de projetos anteriores, valorizá-los e transferir para outros parceiros. Em termos de futuro, portanto, o MER tem uma componente que, quanto a nós, é realmente importante, que é o conseguir sintetizar, portanto, apresentar num documento recomendações políticas, recomendações que possam influenciar as políticas locais. Nós fizemos um estudo, estamos a concluir um estudo a nível local sobre gestão estratégica de parques industriais e as outras regiões fizeram o mesmo e, portanto, daí vão sair recomendações para poderem ser implementadas em cada uma das regiões.